Muito bom dia a todos. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2026 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para a playlist do estudo da Revista Espírita, como também links para outros estudos promovidos pela casa. Mas, se você está assistindo de forma gravada esse estudo, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 11 horas da manhã, no horário de Brasil-Brasília. Lá em nosso site você encontra um link permanente para se juntar conosco através do Google Meet e nos ajudar a interpretar e estudar esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Iniciamos no estudo de hoje, o estudo de número 18, nós iniciamos o mês de março de 1862. No mês de março de 1862, Kardec começa com o seguinte tema: aos nossos correspondentes. Então, lembrando que Kardec fazia a centralização ali de todas as comunicações recebidas de diversos correspondentes espalhados pelo mundo, e foi a partir desses estudos, que foram a partir dessas correspondências e desses estudos distribuídos em todo o globo, que ele conseguiu codificar, né, a doutrina, porque o mesmo ensinamento era, onde era passado tanto ali na Sociedade de Paris, onde Kardec participava, esse mesmo ensinamento era passado em diversas partes do globo, que devido à época não tinha essa facilidade de comunicação que nós temos hoje, então não teria como uma pessoa da França falar lá para uma pessoa dos Estados Unidos sobre aquele tema, e para que pudesse de alguma forma fraudar o ensinamento. Então não tinha essa comunicação rápida, e assim, reunindo todas as informações, Kardec notou que essa codificação que ficou a cargo dele eram os ensinamentos passados pelos espíritos superiores a várias partes do globo, dando essa credibilidade a esses ensinamentos. Só que, de contrapartida, Kardec vem trazendo esse tema, a dificuldade. A dificuldade em dar conta de todo esse fluxo de trabalho, de todas essas correspondências. Então, Kardec vem trazer aí algumas observações sobre esse volume de correspondências que ele recebia. E assim, com essa introdução, eu passo para o Pereira dar início no nosso estudo de hoje. Bom dia a todos. Então, como o Léo já fez a apresentação aí, né? Temos, né? Então, vamos agora ao texto. O Kardec está falando para os correspondentes, né? Paris, 1º de março de 1862. Senhores, conheceis o provérbio: ninguém é obrigado a fazer o impossível. Pois hoje me socorro desse princípio e venho apelar junto a vós. Há 6 vezes, a despeito da melhor vontade do mundo, tem-me sido materialmente impossível pôr em dia a correspondência que se acumula além de todas as previsões. Encontro-me, assim, na condição de um devedor que busca acordo com os credores, sob a pena de suspender o pagamento. À medida que algumas dívidas são pagas, chegam novas e mais numerosas obrigações, de sorte que o débito, ao invés de diminuir, aumenta sem cessar. Aí a gente fica imaginando, né? Hoje a gente tem tanta tecnologia, né, para nos ajudar com isso,
E agora, com a chegada da inteligência artificial, ainda ajuda ainda mais, mas naquela época não. Né? Naquela época eram cartas, né? Na sua maioria elas manuscritas, né? Porque a gente vê que Kardec, até inclusive aqui no nosso slide aqui, né? Então lá primeira imagem do nosso slide aqui tem aqui, né? Uma carta aqui escrita por Kardec, né? Que esse aqui foi na época que eles estavam fazendo umas perseguições às reuniões espíritas, né? E aqui foi uma solicitação que Kardec fez ao delegado lá da província, solicitando a permissão para eles fazerem as reuniões da revista espírita, que não tinha nenhum cunho político, né? Da época, era religioso, vamos dizer assim, né, para a época, então ele pedindo essa permissão, que eles não estavam fazendo reuniões com nenhum intuito de motim, né? Era com o intuito ali de estudos mesmo. Então vejam que as cartas, elas eram escritas manuscritas, né? E aí, todos nós sabemos que quando pegamos alguma coisa para escrever, a demora que não é que nem como digitar num computador, né? Que nem a gente sabe aqui que digita rápido no computador, você escreve uma página rapidinho. Agora, quando é à mão, é demorado. Kardec recebia todas as correspondências de vários lugares. E como nós vemos aqui, quando o próprio Kardec leu uma carta, né, que ele deu uma resposta a alguém, não é uma resposta de uma página, é uma resposta bem fundamentada, 3, 4, 5 páginas, né, de escrita. Além do mais, ele não dava, né, uma resposta sem fundamentar, sem basear, sem citar autores, né, citar estudos. Então, para ele, como ele diz, né, apesar de todo o meu esforço, a quantidade de carta que vem chegando, né, em 1862, né, imagine, ele começou em 57, com ali a codificação do livro dos Espíritos, e aí em 58 ele começou com a revista. Então, até 62, é o que dá a entender, ele estava conseguindo ainda responder. Mas a partir desse ponto, né, começou a se tornar impossível, né, humanamente impossível fazer isso. Aí eu até me lembro de um filme engraçado, né, uma sátira, mas para demonstrar, né, a dificuldade que seria para um humano fazer isso, e por isso que Deus é onipotente, onisciente, é o 100% de tudo. Tem um filme engraçado, né, que é do Jim Carrey, que é o Todo-Poderoso. E aí ele pede, em certo momento, que ele queria ter os poderes de Deus, e Deus concede para ele ali uma semana dos poderes de Deus. E aí Deus vai tirar férias, né? Deus sai de férias e deixa ele no comando. E aí, de repente, ele começa a escutar um monte de vozerio, 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 né? Ele pergunta, o que é esse vozerio que está escutando? Aí aparece Deus e diz para eles que são todas as orações, todos os pedidos de todas as pessoas que você escuta todos esses pedidos. Mas o tempo todo, as pessoas estão pedindo alguma coisa. Aí ele pensa, poxa, mas eu não vou conseguir resolver isso aqui, ficar escutando aqui o tempo inteiro. Vamos mudar. Então, ao invés de eu escutar, eu vou criar bilhetinhos, né, daqueles arquivos, né, catalogados, com todos os pedidos. Na hora que ele estralou o dedo para que isso fosse possível, criou campos e campos de futebol com aqueles armários, né, com todos os pedidos das pessoas. Então pensa, né? Lógico que para Deus nada é impossível, mas para nós humanos, um fluxo grandioso de informação se torna impossível. E é isso que Kardec vem falando, né? E acho que é importante ele ter colocado, né, esse ponto ali de novo procedimento, porque senão ele acabaria respondendo apenas questões pessoais e deixaria a codificação. E a gente sabe que depois de 62 ainda foram lançados livros da codificação. Então era importante ele dar esse retorno que ele pararia. E também veja, né, o respeito que ele tinha para essa correspondência. Ele não simplesmente parou de responder, mas ele notificou que algumas não seriam respondidas, etc. e tal, demonstrando também o respeito que ele tinha com os correspondentes. Né? Nesse momento, já me encontro em presença de um passivo de mais de 200 cartas. Ora, sendo a média diária de 10, não vislumbro nenhum meio de me liberar, a não ser obtendo de vossa parte um curso, um adiamento, né, ilimitado
Longe de mim lamentar-me pelo número de cartas que recebo, pois isto é uma prova irrecusável do progresso da doutrina e, em sua maioria, exprime sentimentos que me sensibilizam profundamente, constituindo-se para mim arquivos de preço inestimável. Muitas, aliás, encerram úteis ensinamentos que jamais ficarão perdidos e cedo ou tarde serão utilizados conforme as circunstâncias, pois são imediatamente classificados segundo a sua especialidade. Olha, Só olha, olha que interessante aqui, Pereira. Ó. Ele está falando que ele não responderia, mas ele não disse que não leria. Então ele está lendo, ele só não está conseguindo responder. Por quê? Porque se ele não tivesse lendo, ele não traria essa afirmação. Ele fala assim, ó, muitas, aliás, encerram úteis ensinamentos que jamais ficarão perdidos e cedo ou tarde serão utilizados. Ou seja, ele lia todas as cartas. O que ele não estava conseguindo é responder. Então veja que ele tinha um comprometimento, mesmo porque a própria codificação dependia daquilo e aqueles ensinamentos que ele traziam, aí sim, eu imagino que, por exemplo, de 200 cartas, vamos jogar aí que 80% eram histórias familiares e tudo mais, que às vezes não tinham, né, um ensinamento profundo para que ele utilizasse. Mesmo assim, ele as lia. E essas que tinham um ensinamento profundo, né, para a doutrina, aí sim ele utilizaria, inclusive, na codificação. esse é o questionamento até, inclusive, que eu fiz recentemente, porque após a morte de Kardec, houve algumas cisões lá, houve alguns conflitos de quem ficaria tomando conta da esposa com outros que coordenavam, tal lá. E depois teve aquelas questões de guerras e tudo ali. E eu sempre pergunto, onde que foi parar todo esse arquivo, né? Porque agora, toda a doutrina que ele fez, você imagina todos esses anos, aí 9 anos, de quantos arquivos, ele catalogava, porque ele está dizendo aí, ó, que ele separava classificados e concentrados. Então, ele juntava isso em algum arquivo, quando tiver arquivo. Né? Alguns falam que foi recuperado outros falam que recuperou uma parte, outra, mas eu fico imaginando a quantidade de material, né, que teria aí para pessoas que pudessem estudar, né, essas questões aí que ficou ali arquivadas, né, colocando só essas que você falou aí, que realmente tinha um cunho de instrução aí e tal, né? Onde é que foram parar isso, né? Eu questionei tempo atrás, eu falei, não, a parte foi para outra parte foi perdida, mas nunca ninguém soube dar essa resposta, né? De análise desse material, né? Quanto material que não deve ter ficado ali, né? Está falando em 62, depois da 69, né? Você imagina a quantidade de materiais aí que, né, ficou ali aguardando, né? De informações, de instruções. Bom, só a correspondência seria suficiente para. Só a correspondência seria suficiente para oferecer todo o meu tempo e, contudo, ela apenas constitui a quarta parte das ocupações necessárias à tarefa que empreendi. Tarefa cujo desenvolvimento, no início de minha carreira espírita, eu estava longe de prever. Assim, várias publicações importantes se acham paradas por falta de tempo necessário para trabalhá-las. E acabo de receber dos meus guias espirituais um convite premente, urgente, né, para delas me ocupar sem tardança. Ainda levou uma cobrança, ela falou, você tem que continuar isso aqui, né? Pondo tudo de lado em favor das causas urgentes. Exatamente, né? Então, porque. E aí isso vale para nós também, né? Porque às vezes nós temos problemas com nossa organização de tempo. Mas, na verdade, a maioria das pessoas tem problemas com a organização do tempo. E aí a gente nota, às vezes, a pessoa faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Nossa, como que ela consegue fazer tudo isso? É porque ela organiza melhor o seu tempo. Então, Kardec, né, ele falou que as cartas, ela estava tomando, né, a quarta parte ali do tempo que ele tinha disponível para tratar, né, dos demais assuntos da codificação espírita.
E aí vieram os guias e falaram, olha, é importante, né, essas cartas, mas, né, respondê-las não é tão importante quanto você dar continuidade nas outras tarefas que você tem. Então, ele teve que aceitar, né? Porque se ele estava fazendo uma codificação, tendo como premissa ali que todas as instruções ali dos espíritos, desde que comprovadas ali na parte no globo, eram ensinamentos importantes e que deveriam ser seguidos, essa instrução que os guias espirituais mandaram para ele também teria que seguir. Senão, né, talvez ele até gostasse muito dessas respostas, fazer essas respostas nas cartas, mas outras tarefas eram mais urgentes e a gente sabe, né, que ele está há 7 anos de desencarnar. Então, possivelmente, né, a equipe espiritual já sabia, né, dessa desencarnação dele que viria dali pouco tempo. E então, olha, vamos focar naquilo que é importante, porque as respostas das cartas podem ficar para uma próxima ocasião, e ele vai citar até ali para frente, né? Mas que as respostas de muitas das cartas, elas estão descritas na própria codificação. Então, se as pessoas estudassem um pouquinho, não precisaria da resposta dele. Ele vai citar isso um pouquinho mais para frente. Você colocou um ponto aí que eu acho importante, que às vezes as pessoas questionam, e eu sempre interpreto dessa maneira assim, que a pessoa fala assim que eu não tenho tempo. Isso é um erro. Eu não tenho tempo. Olha, porque vamos analisar o que ele está colocando aqui. Se existe uma coisa que Deus nos concede, é o tempo e o livre-arbítrio. Todos nós temos exatamente iguais, as mesmas horas, os mesmos dias, exatamente iguais ali durante o dia. E o nosso livre-arbítrio. O correto seria dizer assim, eu tenho outras prioridades, né? Eu preciso, você colocou, eu tenho que me organizar e priorizar aquilo que realmente pode. Porque se eu estou acumulando muitas coisas, que o cara falou, eu tenho que priorizar isso aqui. O tempo tinha, né? Só que acumulou muita atividade e eu tenho que escolher. Senão a gente vai dizer assim que, mas aquela pessoa tem tanto tempo livre. Ela está priorizando aquelas coisas que realmente interessam para ela, se ela está naquele momento. É que nem a pessoa fala assim, não tenho tempo para ir na casa espírita porque eu estou agora, você fala, eu estou priorizando meus estudos. Ótimo, o tempo você tem, mas a tua prioridade agora é tudo, ou é a família, ou é uma outra questão. Porque senão elas vão dizer que algumas pessoas são privilegiadas em relação às outras, e não é verdade, né? Nós temos livre-arbítrio e nós priorizamos aquilo que realmente nós achamos que é mais importante para nós. Porque senão eu sempre vai dizer assim, eu não tenho tempo para nada, que eu não tenho tempo você tem. Agora, eu estou priorizando coisas que às vezes não tem valor, não me acresce nada, né? A minha questão que você colocou de planejamento, né? De organização e priorizar, né? Prioridade, né? Aquilo que realmente me importa, aquilo que realmente eu quero, aquilo que pode ser útil para mim. Verdade. E lembrando, né, vejo que Kardec ele dividia o tempo dele nas tarefas, né, que é o que nós deveríamos fazer também. E nós notamos que as atividades na casa espírita, elas são de 1 hora, 2 horas no máximo. Então, quando se para pensar, poxa, se eu não tenho 2 horas na semana para ir trabalhar na casa espírita, ajudar os irmãos e tal, poxa, então eu não tenho tempo para nada. Né? Então, onde eu estou colocando as minhas preferências? Com certeza, o próprio celular, ele tem ali dentro dele, é nativo do próprio celular. Se vocês entrarem ali e ver tempo de utilização, ele vai te dar o tempo que você ficou em cada aplicativo do teu celular. Pega o WhatsApp e o YouTube, o Instagram, e dá uma olhadinha quanto tempo você gastou na semana naqueles aplicativos. Aí você vai ver, nossa, durante a semana eu acabei ficando 16 horas, né, no WhatsApp. Poxa, olha, você ficou 16 horas, na maioria das vezes, fazendo piada, mandando figurinha, mandando videozinho para os amigos, e aí você não tem 2 horas para ir na casa espírita, participar de um estudo, de um grupo mediúnico. Então, é o que o Pereira falou. Qual é a tua prioridade? Então, na maioria das vezes, nós colocamos a nossa prioridade baseada no nosso lazer ou mesmo na nossa ociosidade. O que eu quero? Eu quero ficar parado sem fazer nada. Quero ficar ali assistindo um filme. Né? Aí
2 horas numa casa espírita é difícil, mas assistir um filme 2, 3 horas, ou maratonar uma série, como muitas pessoas fazem, né? Pega uma série, assiste numa cacetada só, fica 12 horas assistindo série. Ah, daí isso é tranquilo. Tudo bem, são prioridades e escolhas próprias do livre-arbítrio de cada um. Mas o que nós temos que observar é o que eu levo daqui? Eu levo daqui o conhecimento sobre aquela série que eu assisti, eu sei tudo sobre aquela série, tá? E o que isso vai ser importante no plano espiritual, numa próxima reencarnação? Praticamente não, nada, né? Porque séries são todas questões de ficção, né? É muito difícil uma série ali com um cunho aí mais realista, né? Então, é essas prioridades que nós temos que fazer. Lembrando que o quê? Que quando nós reencarnamos, nós não só reencarnamos para acertar as nossas dívidas, as nossas deficiências de reencarnações passadas, mas nós também reencarnamos para fazer o plantio para a próxima reencarnação. Então, aquilo que eu faço na reencarnação, ele é o que vai refletir na próxima reencarnação. E se eu não tomar uma atitude hoje de mudança, de organização do tempo, e de ceder um pouco mais de tempo para o estudo, para a ajuda, né, do próximo, eu vou acabar só reencarnando para tentar resolver problemas da vida passada, sem nenhuma perspectiva de ajustar a vida futura. Então veja que depende muito do nosso livre-arbítrio o que nós vamos fazer. Até para a resposta, às vezes, a pessoa pergunta para você fazer alguma coisa, né? Pô, vamos fazer tal lugar. Aí você responde que não tenho tempo. Olha, eu acho que eu tenho repensado essa maneira de responder. Acho que a resposta correta seria: puxa vida, eu gostaria muito, mas agora eu tenho outras prioridades. Sempre falei, eu tenho outras prioridades agora que eu não vou poder fazer isso. Tem prioridades urgentes, que o cara colocou. Tem outras prioridades aqui que agora eu vou fazer. E nós somos. A maioria responde assim, né? Pô, você poderia falar? Ah, não tenho tempo agora. Né? Eu não tenho disponibilidade por causa que eu tenho outras prioridades para fazer, né? Que são mais urgentes de eu fazer agora que eu sei, né? O meu livre-arbítrio, você colocou, nas minhas escolhas, que eu tenho outras coisas que eu gostaria de fazer em vez de fazer isso. Mas a gente, para querer agradar, né? Eu estou sem fim. Não é verdade, né? Vejo-me, cadê continua? Vejo-me forçado, pois, a menos que fale na realização da obra, tão felizmente iniciada, a operar uma espécie de liquidação epistolar, olha só, regularização para o passado e limitar-me quanto ao futuro. As respostas estritamente necessárias, além de pedir coletivamente aos meus distintos correspondentes que aceitem expressões da minha viva e sincera gratidão pelos testemunhos de simpatia que hão por bem me dar. Entre as cartas que me são dirigidas, muitas contêm pedidos de evocação ou controle de evocações feitas a Aruri. Muitas vezes pedem informações sobre a aptidão para a mediunidade ou sobre coisas de interesse material. É importante, né? Veja que eram diversos os temas, né? E ele vai citar, acho que agora já no próximo slide, essa questão. Porque as pessoas, né? Tem o Kardec lá que faz as reuniões mediúnicas. Naquela época, Kardec incentivava, inclusive, as reuniões familiares, né? Porque na própria família, ali, o esposo, a esposa, os filhos e tal, né? Algum amigo, parente próximo, fazer as reuniões mediúnicas dentro da própria casa. Hoje, nós não orientamos mais isso, né? Pelo fato de que, às vezes, um médium que está ali sem estudo e sem preparo, ele pode ficar muito aberto a questões de mistificação, de subjugação, etc., de espíritos que queiram se aproveitar. Então, por isso que a gente sempre orienta que as reuniões mediúnicas sejam feitas dentro da casa espírita, com um grupo que estuda, com um grupo mais homogêneo, como também foi questões da própria revista espírita, na questão da formação dos grupos mediúnicos, né, onde ele fala que os membros do grupo têm que ter aquela afinidade e tudo mais. Para quê? Para que os espíritos que se aproximam daqueles médiums sejam espíritos que venham dar, né, boas instruções. Agora, quando você fazia na própria casa, você ficaria meio que à mercê.
né? Então, por isso que ele até fala aqui, ó, pedindo, né, controle de vocações feitas a lures, né? Porque o pessoal sofria com isso, né? De espíritos virem e dar instruções errôneas, né? De fazer coisas que eles não gostavam. E aí vem aquela que a gente observa até hoje, né? Essas questões de interesse material, né? Então, imaginou, todo mundo pensava, poxa, Kardec tem ali à sua disposição espíritos muito fortes, muito conhecedores, inteligentes. Eu imagino que quantas das coisas materiais que pediam, né? Ah, me dá o número da Mega Sena. Ah, o que que vai sair tal coisa? Ah, o que que vai acontecer? Quem que vai ser o próximo rei, né? Na época, lá 1800 era muita época de reinado ainda, né? Quem será o próximo herdeiro, tal. Então, imagina essas questões materiais sem nenhuma necessidade. Porque a gente ainda vê hoje em dia, né? Hoje em dia, nós vemos aí, quando conversamos com amigos e tal, pessoas que não estudam muito espiritismo, essas questões, né? Ei, será que você não podia perguntar lá o que, que vai acontecer? Falei, como assim? Vou lá perguntar para os espíritos o que vai acontecer? É uma coisa da tua vida particular, muitas vezes material, então não tem nem lógica nós levar esse tipo de preocupação num grupo mediúnico, né? E Kardec sofria isso ali nas correspondências. Aqui lembrarei o que disse noutra parte sobre a dificuldade e mesmo sobre os inconvenientes dessas espécies de evocações feitas na ausência das pessoas interessadas. Única apta a verificar a sua exatidão e fazer as perguntas necessárias, ao que devemos acrescentar que os espíritos se comunicam mais facilmente e com melhor boa vontade àqueles que lhes são afeiçoados do que a estranhos que lhes são indiferentes. Eis porque, pondo de lado toda a consideração relativa às minhas ocupações, só atenderei a pedidos desta natureza em circunstâncias excepcionais e, em todo caso, jamais no que concerne a interesses materiais, que o Léo colocou agora há pouco. Né? Ah, onde está o tesouro que comprou o navio, não sei o quê, onde que foi parar o navio que desapareceu, né? Pô, imagina naquela época. Muitas vezes, uma porção de perguntas seriam evitadas se, a respeito, tivesse lido atentamente as instruções contidas em O Livro dos Médiuns, capítulo 26. E aqui, hein, Pereira, fica um puxão de orelha até para nós, né? Porque às vezes nós nos deparamos ali com participantes, né, ali da Casa Espírita e participantes de longa data, com questionamentos assim simples, se tivesse lido ali a codificação, ao menos lido a codificação, né? Então, a maioria das respostas estão ali. E por isso a importância do estudo contínuo, porque se você lê uma vez, você tem aquele limite de compreensão, de entendimento. Depois que você lê uma segunda vez, uma terceira vez, e assim até desencarnar e na próxima reencarnação. Por quê? Porque são estudos que não foram dados por homens com limitação de conhecimento, mas estudos dados por espíritos superiores que tiveram que, inclusive, adaptar a linguagem à nossa compreensão atual. Mas, quando você pega, às vezes, uma frase, e eu me lembro aqui muito bem de uma palestra, uma vez que eu vi do Haroldo, onde ele pegou e fez uma palestra inteira baseado, se eu não me engano, em um parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para você ver a profundidade que tinha de conhecimento naquele ditado feito pela espiritualidade superior. Então, esse é um puxão de orelha justamente para nós. Para quê? Para que nós não somente leiamos ali o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, mas que nós leiamos atentamente as instruções ali contidas. Então, se a gente pega ali um capítulo, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem pessoas, né, que, lógico, se já iniciou o Evangelho no lar e quer ler um capítulo inteiro, tudo bem, pelo menos já iniciou o Evangelho, o Evangelho no lar. Mas, quando você pega um capítulo, ele é grande, ele é extenso.
Então, um capítulo daquele ali, para você ler em 1 hora, você só leu. Então, você tem que ler, tem que interpretar, tem que discutir. E eu vejo que agora, graças a Deus, na experiência aí que a gente conseguiu aqui em minha casa, eu e minha esposa, voltar ali com o estudo do livro fazer o Evangelho no Lar, né, semanalmente, o quanto a gente aprende quando a gente discute assim um com o outro algum tema, né? Porque que nem ela veio de uma religião, né? Eu vim de outra e hoje nós dois somos espíritas. Então a gente traz essas pinceladas dessas outras regiões e tentando dar uma explicação espírita sobre aquilo e o quanto isso enriquece o conhecimento, porque o conhecimento já está ali nas instruções dos espíritos, mas às vezes ele é tão sintético, mas tão profundo que se a gente lê rapidinho não pega, né? Então tem que ler sempre atentamente. E até você comentou aí aqui a questão do livro dos médios, né? Nós temos um estudo de mediunidade para iniciante, que é o que nós chamamos aqui de DEON, né? Que é às quintas-feiras, e até nós optamos esse últimos estudos de fazer o estudo baseado na sequência, estudando o livro dos médios mesmo, as questões por questões. Inclusive essa questão do capítulo 26 e todos os outros que estão estudando lá, né? E aí o material é passado para os estudantes que estão ali, uma semana de antecedência, o livro do médio, na questão tal, que vamos estudar na próxima semana, para aquele tempo da pessoa estudar. Muito bem, aí só que no dia da apresentação é apresentado no slide e é lido o livro médio. Impressionante as perguntas que as pessoas fazem, né? Que a gente vai acompanhando a leitura, e depois no final tem as perguntas, e as pessoas perguntam as dúvidas. E é bem nesse sentido aqui, se a pessoa tivesse lido lá o livro do Védio, naquele capítulo lá, a resposta estava lá. E as pessoas não lembram, não estudam, porque não estudou aquele conteúdo. Ainda mais hoje, que nós estamos passando por uma época assim, que é uma facilidade que tem muito grande, das inteligências artificiais. Quando você pega um capítulo meio grande, assim, um livro grande, você vai lá e manda resumir, né? Ele já resume da troca. Aí a pessoa, assim, né? Que você falou de um livro aí que você vai pegar um capítulo inteiro, você vai lá e pega o resumo, né? Resumo os principais pontos. Aí, fácil, né? Mas aí a pessoa estudou aquilo, ela só pegou, quer dizer, você está terceirizando. E as pessoas querem cada vez mais isso. Elas não querem ter o tempo que nem nós estamos fazendo aqui agora, estão estudando o texto, né? Eu faço o estudo do livro dos Espíritos também na sexta-feira, ontem até já teve algumas sugestões antes. Você deveria fazer um resumo, pegar assim. Não, eu quero ler o texto que está escrito, que nem está lendo aqui. Quero ver o que está colocando lá. Podemos fazer um resumo depois, podemos conversar, podemos debater, né? Senão, e daí? Né? Senão você perde a essência do estudo, né? Aí podemos abrir um debate para discutir, que nós estamos fazendo isso. Eu acho muito bacana isso. Mas as pessoas, às vezes, não querem isso, né? Ela quer que venha um palestrante que vem lá e fala sobre o livro do Espírito, mas que ele diz assim, ele resume tudo aquilo que coloca ali, que não tem... aí vai aquela resposta, não tenho tempo para ficar lendo tudo isso. Será, né? Aí que tá, né? Eu tenho outras prioridades, tudo bem, mas elas querem que alguém, né? Mas fulano falou isso, fulano falou, estava escrito isso. Eu vejo cada questão aí que eu fico pensando, puxa, nem leram, né? Não tem nenhum capricho de ler, né? As questões ali que estão sendo abordadas para estudar. É bem importante. Hoje, naquela época, Kardec não tinha, né? Porque se o cara quisesse estudar, até muito tempo atrás, fazia faculdade, inclusive, não existia a internet aí, né? Para você pesquisar. Então, se você quiser pesquisar, você tem que usar onde? Na biblioteca, né? Na biblioteca e pegava os livros lá. Cada casa que você ia, antigamente, tinha lá uma Barça, uma britânica, né? Aquela coleção de livros lá, tudo lá. E ali que ela foi de pesquisa, né? Peguei as matemáticas, tinha lá, sobre história, geografia, astronomia, você ia buscar lá naqueles livros lá e aí, eu, quando fiz o trabalho, não tinha nem computador. A datilografia naquela máquina aí, que saía a máquina elétrica lá para alguém, né? É terrível você fazer aquilo, né? Para você apresentar o trabalho. Hoje, Ctrl+C, Ctrl+V e vamos que vamos, né? É rapidinho, resumo. E hoje até pergunta que você faz para o IA para colocar parecido como fosse resposta humana, né? Porque às vezes, hoje até isso eles conseguem mascarar porque as pessoas não conseguem identificar que foi feita por inteligência artificial, né? Você sabe disso, trabalha nessa área, sabe que hoje em dia está assim, está complicado essas questões hoje em dia. Tudo bem, faz parte da evolução, mas deixa as pessoas mais preguiçosas. Então, vamos lá. A utilização, né, Pereira, da tecnologia, eu sempre incentivo, porque ela otimiza o tempo, mas ela tem que ser feita com cuidado.
Então, quem estiver nos assistindo aqui no YouTube, que procure, né, ali no YouTube, depois coloca ali as alucinações do ChatGPT. O que é as alucinações dele? É quando ele te dá respostas que não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque ele é uma inteligência artificial generativa. Então ele não quer te dar uma resposta, ele nunca vai dizer para você que ele não tem a resposta. Se ele não tiver a resposta, ele vai criar uma resposta, né? E aqui na linha do direito, né, nós vemos muitos advogados sendo denunciados para a OAB, por quê? Porque ele simplesmente pediu para o ChatGPT criar uma petição e tal, ele cria razoavelmente bem, mas quando precisa de criar os embasamentos com doutrina e com jurisprudência, ele inventa. Por quê? Porque ele não consegue, às vezes, ir lá no site do TJ, do STJ, buscar, e principalmente os livros, né, nem são todos os livros que estão disponíveis de forma gratuita na internet, então ele não tem acesso, ele vai lá e coloca, cria essas informações. E é até engraçado, essa semana passada eu vi um rapaz fazendo um teste, né, com a inteligência artificial para ver a resposta que ela deu. Ele perguntou assim para o chat GPT, chat, eu preciso lavar meu carro e tem um lavacar na esquina da minha casa. O que é melhor, eu ir de carro ou eu ir a pé? Aí o chat respondeu, bom, se o lavacar é perto da sua casa, é muito melhor você ir a pé, porque daí você não precisa tirar o carro da garagem e tudo mais. Mas espera aí, mas ele não queria lavar o carro? Aí ele começa a tentar fazer ela entender, mas espera aí, se eu for a pé, como que eu vou lavar o carro? Sabe, então ela se perdeu totalmente nessas questões, né? Então agora imagine, se você pega um texto espírita, coloca só no chat GPT, manda resumir. Eu faço isso, tô dizendo que eu não faço, eu faço, mas a gente já tem uma boa base de estudo para você ler ali o que ele fez e conseguir pescar se alguma coisa está errada. E muitas vezes eu vejo que ele coloca coisa errada. Por quê? Porque ele, apesar de eu criar um prompt, colocando para ele, ó, baseado na doutrina, baseado em Kardec, tá, ele vai fazer uma varredura na internet e ele vai acabar pesquisando fóruns de discussão, onde nós vemos que as pessoas que dão as suas opiniões ali são opiniões. E às vezes ele traz essa opinião que não é baseada na codificação, é baseada na opinião de uma pessoa. Assim como às vezes aqui na revista, e nós deixamos muito claro isso, quando nós damos a nossa opinião. Ó, esse é como eu acho, mas né, não é a verdade, porque não, é o que nós achamos. Então, se não tomar cuidado disso, acaba se tendo como verdadeiro uma coisa que era uma opinião num fórum de discussão que não tinha nenhum embasamento. Então, é muito importante ler o texto na íntegra, né? Então, hoje, quando eu faço o slide aqui, eu utilizo bastante a inteligência artificial, até mesmo para ele me dar, por exemplo, essas partes aqui, né, que eu coloco, eu peço para a própria inteligência artificial. Olha, quando você encontrar dentro do texto uma palavra, né, que não é muito comumente utilizada na nossa linguagem do dia a dia, já me dê a explicação dela, né, entre parênteses, né, às vezes ele vai lá e me dá uma explicação que eu vejo, opa, não era bem correta, não é bem isso que Kardec quis dizer, eu vou lá e ajusto, mas eu leio o texto inteiro, então pego tudo que ele fez, leio o texto, vejo se na revista ele fez o mesmo texto, se ele não mudou a conotação, se ele não mudou palavra, né, por quê? Porque tem que tomar cuidado, ela está aí para ajudar, mas não para tomar, né, a nossa responsabilidade de fazer a leitura completa. Por outro lado, as evocações pessoais não podem ser feitas nas sessões da sociedade, senão quando oferece assuntos de estudo instrutivo e de interesse geral. Fora disto, só pode ocorrer em sessões especiais. Ora, para satisfazer a todos os pedidos, uma sessão diária de 2 horas seria insuficiente. Olha o cuidado que Kardec, o grupo tinha com questões da LGPD, que nós falamos hoje, né? Lei Geral de Proteção de Dados, né? Olha o cuidado que eles já tinham. Então, olha, essas questões, essas evocações pessoais não podem ser feitas nas sessões da sociedade, senão quando forem
senão quando oferecem assunto de estudo instrutivo de interesse geral. Porque lembro que naquela época eles tinham sessões que eram abertas ao público, né? O público poderia ali ficar sentado observando. Depois de um tempo eles também proibiram essas sessões porque viam que a equalização ali de pensamento, de vibração, atrapalhava na reunião mediúnica. Né? Então eles acabaram proibindo isso. Mas naquela época era aberto. Mas quando eram umas questões totalmente pessoais, aí o que precisaria fazer? Aí precisaria fazer sessões especiais, fechadas, só para tratar daquele ponto pessoal. E aí Kardec vem dizendo, né, que para satisfazer todos esses pedidos, uma sessão diária de 2 horas seria insuficiente. Então veja que muitas daquelas solicitações, das correspondências que vinham, não tinham como serem feitas, por quê? Porque não existia mesmo tempo hábil de serem feitas. Deve-se levar em conta, além disso, que todos os médios, sem exceção, que nos prestam o seu concurso, o fazem por mera cortesia. Não admite outras condições e, como tem as suas próprias obrigações, nem sempre estão disponíveis, seja qual for a sua boa vontade. E é outra atividade, né? Era voluntária. Né? Compreendo todo o interesse que cada um liga às questões que lhe dizem respeito. Eu me sentiria feliz se pudesse corresponder a todos. Mas se considerarem que minha oposição me põe em contato com milhares de pessoas, compreenderão minha impossibilidade de o fazer. É preciso imaginar que certas evocações não exigem menos de 5 ou 6 horas de trabalho, tanto para as fazer quanto para transcrever e passar a limpo, e que todas as que me foram pedidas formariam 2 volumes, como o livro dos Espíritos. Aliás, os médiuns se multiplicariam diariamente. Os médiuns se multiplicam diariamente e é muito raro não encontrar na família ou entre os desconhecidos, quando se não o é pessoalmente, que é sempre preferível para as coisas íntimas. Deixou livre, né? Olha, se essas questões pessoais, né, querem mesmo que seja discutida, ele já também formalizou ali anteriormente que questões pessoais, de espíritos particulares ali da própria família, as comunicações são mais perfeitas quando tem pessoas da família, porque as perguntas são melhores elaboradas e as respostas podem passar ali pelo crivo do próprio conhecimento das pessoas. Porque num grupo totalmente alheio, né, com essas questões pessoais que querem serem desenvolvidas, as perguntas vão ser mais amplas e a resposta que o espírito dá, ninguém consegue, né, fazer esse crivo da razão porque não conhece ali a história da família. Então, Kardec incentivando, olha, querem conversar sobre questões íntimas, conversa dentro da própria reunião mediúnica, né, das reuniões que vocês fazem na família, porque naquela época, né, se multiplicavam tantos os médicos que toda família quase que tinha um médium. Mas vê que interessante, por isso que existiam muitas reuniões familiares, né, nas próprias casas ali das pessoas. Não se trata, senão, de experimentar em boas condições, das quais a primeira é a de se compreender bem, antes de qualquer tentativa, das instruções sobre a prática do Espiritismo, caso se queira evitar decepções. À medida que a doutrina cresce, minhas relações se multiplicam e aumentam os deveres de minha posição, o que me obriga a negligenciar um pouco os detalhes em benefício dos interesses gerais, porque o tempo e as forças do homem têm limites, e eu confesso que as minhas, de algum tempo, a esta parte, têm me faltado, e não posso ter o repouso que, por vezes, me seria tanto mais necessário, quanto não conto senão comigo, para dedicar minhas ocupações. Ele já tinha passado aqui
alguns estudos atrás, ele tinha falado que ele estava doente. A gente confunde às vezes, eu não lembro se a gente falou aqui no estudo da Revista Espírita ou no estudo do Céu e do Inferno, que a gente está fazendo no Grupo Mediúnico, e às vezes eu confundo. Então, eu acho que foi no Céu e o Inferno que eles comentam que Kardec tinha passado por uma questão de doença, estava se recuperando e tudo mais. Então, veja, né, todo esse esforço dele, é óbvio que as forças corporais vão faltar, né? E aí ele vai se sentir, principalmente porque naquela época, energia elétrica era com um lampião e tudo mais. Então, imagine ali ele ficar ali no querosene, naquele gás tóxico ali que soltava ali dos lampiões, etc. Tudo isso afetava muito a saúde. E essa função de Kardec, agora me veio aqui uma lembrança, muito parecida, né, com o que Moisés teve, né, na história do Êxodo, que Moisés também, todas as dificuldades que aquele povo, né, quando foi liberto ali dos faraós, do Egito, todas as preocupações deles levavam para Moisés. Então Moisés tinha que resolver tudo, e ele chegou num ponto que ele também não tinha como, né, resolver isso aí, e teve que fazer igual Kardec. Olha, vamos dividir isso aqui, então vamos criar centros de discussões e as questões mais simples fica para esses centros aí dar a resposta e só vai chegar a mim aquela que tem um cunho realmente tal. Eu não tenho que ficar decidindo se o boi que fugiu e a outra pessoa pegou, com quem que ela deve ficar, né? São questões particulares de vocês, né? Venham a mim quando quiserem questões assim mais voltadas a Deus e tudo mais. Então, Moisés fez aquilo lá e você vê que, né, milhares de anos depois, Kardec também teve que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque senão fica se ocupando de questões particulares das pessoas e as questões espirituais, que eram realmente importantes, não fazia, né? Peço, aceites, senhores, o renovado penhor de meu afetuoso devotamento a Allan Kardec. Olha só, né? Eu fico admirado ainda da maneira que ele, das respostas da carta dele, né? Tudo formal, né? Tudo muito bem elaborado, não era uma respostinha assim, não era tudo bem, né? Aqueles exatos termos formais, tudo bem bacana isso. Eu sempre fico admirado de ver a resposta, aquela fala, senhores, excelentíssimo, não sei o quê, tudo assim, né? Hoje em dia a pessoa já até perdeu isso, responde nos e-mails lá, tal, já usa termo querido, não sei o quê, e já vai embora, né? Tem que conhecer a pessoa, teve cada uma que vem assim, que a gente fica pensando, né? Puxa vida. Perdeu um pouco essa questão, assim, dessa formalidade da resposta dos Sim, e-mails. sim. E você vê, uma simples resposta, né, que ele foi dar aí aos seus correspondentes, né, um parecer. Estou dando um parecer para vocês aí de que eu não consigo mais responder as cartas. Mas veja quantos ensinamentos a gente não tirou disso, né? Do estudo atento que deve ser feito, né, de conhecer a doutrina, para quê? Para que em reuniões mediúnicas vocês não se decepcionem, né, não recebam informações erradas e tudo mais, né, de não utilizar a mediunidade apenas, né, apenas não, é não utilizar mesmo para questões materiais, para tentar ver a sorte, para tentar saber questões do futuro, tudo mais, né? Então Kardec já deixa vários ensinamentos nisso, e também uma das coisas bem importantes é aquela que, poxa, o estudo já está ali pronto. Então estude ao invés de só ficar perguntando. Vamos estudar também, está tudo disponível, né? A gente sempre fala que, olha, a revista Espírita tem todos os PDFs até o último ano disponível para download, então dá para ler nela. Todos os livros da codificação também são disponíveis para download, né, nos sites das federações. Então, não precisa gastar nada, não precisa comprar nada. Só basta o quê? Basta baixar e estudar, né? E aí as pessoas, eu não tenho acesso. Tem acesso hoje em dia, né? Então, o que falta, como nós comentamos, é essa priorização. O que você está priorizando no teu tempo, né? Então, se você priorizar pelo menos ali uma meia hora que seja por dia para você fazer um estudo, imagina no final do ano, né? São 365 dias, né, no ano. Se você priorizar pelo menos meia hora, você fez 180 horas de estudo na espírita, né? Então, você com certeza aprenderia muitas coisas. Mas se deixar, né, só para estudar
uma vez na semana, 2 vezes na semana durante 1 horinha, aí fica pouco mesmo, né? Aí fica difícil de compreender. Até hoje tem a opção de você ter que na internet tem o Kindle, né, que você bota no celular. Então eu baixo todas as obras que eu sempre no Kindle. Praticamente eu tenho uns livros aqui, eu uso muito pouco, né? Por quê? Porque daí eu tô lá no momentinho que eu tenho na hora do almoço, ou na hora do intervalinho, que eu estou esperando aguardando alguma coisa, eu tô lá lendo, né? Até que lá dá um índice lá, né? Olha, 50 e poucas semanas, tem que estar tantos dias, eu cheguei lá, disse que 90 dias todos os dias, que pelo menos uma vez por hora. Então, quer dizer, olha o que a tecnologia hoje te proporciona para você. E você falou assim, gratuitamente, você pegar hoje, por exemplo, as obras do Chico Xavier, eu acho que os 400 livros dele você acha em PDF grátis. Você pesquisar, você vai achar grátis, é para baixar. Se você quiser colocar no Kindle, você coloca o PDF gratuitamente, a maneira de você ler. E até para comprar os livros no Kindle, você baixar lá, o seu livro custa 50 cada papel, lá você paga as obras básicas, então acho que uns dias eu estava vendo uns livros lá R$ 4, R$ 5, é Sim, são bem simbólico, baratas, bem baratinhas. é baratinho. Quer dizer, condições e tecnologia para você ver isso, por isso que eu falo, eu uso o meu celular onde eu estou, às vezes chego uma horinha aqui, estou parando um pouquinho, vou lá, estou lendo lá um pouquinho de texto, né? Tantas obras que a gente dá para estudar, né? Então, desculpa, não pode ter essa desculpa. O Kardec, falando aquilo lá, assim, a gente fica até pensando, puxa vida, que dificuldade mesmo, realmente, né? Até para ler, né? Essas coisas, assim, depois você lê. E às vezes a gente fica pensando, que nem fala, hoje você está conversando aqui, eu estava programando aqui o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho estudo livro espírita, tem os do grupo de único que eu tenho que ler, que eu tenho o grupo de ouvir pelo menos ali, aquelas mensagens que vão ali, repassar, né? Dar algumas respostas. Imagina, você tem que ocupar seu tempo, e aí tem que ocupar o seu tempinho para o seu lazer também, né? Para você assistir um, um programa de televisão, sei lá, sair, né? Fazer suas coisas pessoais. Mas naquela época, você imagina que você falou sem energia elétrica, sem nada. Olha, a caneta, você não tem a caneta Bic que me deu hoje, não, que é rapidinho, né? É A caneta verdade, é verdade. inteiro. Você imagina aquilo, o cheiro da tinta. Era Papel, né? O próprio papel. Hoje o nosso papel ele papel, desliza a caneta. Aquela parte era papel mais grosso, né? Tinha que fazer força na mão, no pulso, para fazer aquelas letras. Pois é, e aí o que ele comentou ali que revisar, né? Tem que dar revisada. Se você errou no meio lá, você imagina hoje no computador, você errou, você vai lá, o próprio computador vai corrigindo os erros de ortografia, né? Hoje você vai escrevendo, se tem um erro já te direito para você, você vai corrigindo. Naquela época não, você errou, tem que jogar para fora e fazer novo, porque você ia borrar, né? Você imagina, né? Aí você já fala assim, não tem tempo para nada. Não tem, você não quer, né? Bom, aí é cada um, a gente fala assim, né? Mas cada um sabe aquilo que realmente prioriza, né? Importa. Respeitando, né? Só não vem reclamar depois, né? Só não comenta depois. Eu sempre falo, gosto de falar isso também. Não vem dizer depois assim, nunca ninguém me avisou, nunca ninguém. Não é como. Toda hora tá sabendo aí, toda hora você sabe. Você fez isso aí porque você escolheu, né? Realmente. E, né, lógico que existem pessoas que não têm acesso, nós temos que também Sim. considerar isso. Tem pessoas que não querem ter acesso, né? Nós temos, né, conhecimentos aí de pessoas que não querem ter um celular, um smartphone, e isso dificulta. Mas, por exemplo, algumas atividades do meu dia a dia, eu coloco ali o fone de ouvido, coloco uma palestra para escutar e vou fazendo a atividade e vou escutando. Então, ao invés de eu estar escutando às vezes uma música ou alguma coisa, eu estou escutando algo educativo, né? Então, eu tenho algumas atividades e aí o que tem que fazer? Tem que fazer igual o Kardec fez. Você tem que dividir teu tempo. Por quê? Porque existe uma imensidão de conhecimento distribuído aí no YouTube, nos canais de podcasts, né? Então, se você quiser escutar só um, você vai escutar o resto da sua vida e não vai, um tema que você não vai conseguir matar todo ele. Então, a importância de você dividir teu tempo. Então, algumas atividades você vai falar, não, essa atividade que eu tenho que fazer é uma atividade operacional, né, braçal ali, né, que não precisa de intelecto para fazer, mas atividades de casa, né, varrer uma casa, lavar uma louça, você não precisa ficar focado ali, é uma coisa automática. Então, quando vai fazer uma atividade dessa, coloca uma palestra para escutar.
né? Ah, não, mas essa atividade é sempre uma palestra espírita. E essa que eu vou fazer? Ah, não, essa aqui eu gosto de escutar um outro podcast da minha linha do direito e tudo mais. Então você consegue levar em paralelo vários conhecimentos. Porque esse que é o legal da doutrina espírita também. Ele não diz que você tem que evoluir só espiritualmente, né, moralmente, mas também tem que evoluir intelectualmente, né? Então você conseguindo evoluir em conjunto tudo isso, sem deixar um ou outro para trás, você está fazendo aí sim uma evolução perfeita. E até também, até ontem, foi um tema que eu estava estudando no livro dos Espíritos, né? E foi no tempo que eu foi colocando lá, assim que, às vezes a pessoa também, ela só foca numa linha de estudo, só naquele autor, bota no livro lá, é aqui que estuda tudo que está. E na filosofia espírita, você tem que estudar, tem que abrir a mente, que nem estava falando comentado, às vezes eu comento, eu gosto muito de Leon Denis, gosto das obras básicas de André Luiz, mas eu leio duas coisas, que eu vejo as pessoas respondendo sempre que baseado nas obras da Luiz. Mas veja outro lado também. Quando eu estudei o magnetismo, eu também fui nessa linha, estudava todas aquelas obras clássicas, mas ia estudar lá Corado em Rochard, estudar outros que não era considerado espírita, naquela outra linha, e o que eu aprendi disso olha, grandioso, porque daí você via que confirmava aquela linha de outra pessoa que Barbara Brain, por exemplo, que está lá, que não tinha nada a ver, você pensa, puxa, mas o que ela está falando aqui está batendo com os conceitos que eu estou vendo aqui, entendeu? Da maneira diferente dela colocar, mas aquela informação de trabalhar com conceitos depois, assim, era igual. Senão a pessoa também fica muito bitolada, né? É a mesma coisa de um espírito. Só vou ler coisa espírita, só coisa espírita. Não, você tem que ler outras coisas também, outra linha de outra filosofia, né? Outras coisas diferentes, outros autores. Eu gosto de ler também os dos indianos, né? Que tem muitos aí, aqueles de curas, que falam, mas pô, qual é o problema? Tem que ler, tem que entender no que ele está se baseando aqui. E o aprendizado que você tem nisso tem que ser assim, né? Na área de direito também, você sabe que tem que ser assim. Senão você fica só naquele autor, naquela linha, naquela linha. E aí acontece aquilo que você falou, as respostas às vezes pode estar, né? É a maneira que ele pensa, a maneira que ele defende, mas será que não tem outros pensando diferentes? Será que não tem outra linha? Será que não tem outros fundamentos que eu posso usar? Né? A gente só vai crescer assim, se a gente abrir a mente, né? Até mesmo para aquelas pessoas que estão contra, né? aquela linha. Então, que nem assim, apenas que a nossa prioridade não dá condições de a gente ver tudo, né? Mas é bacana, até na resposta que a gente dá aqui, que a gente fala aqui, você sabe, você conhece, só fala assim, às vezes você vai com a linha assim e fala, mas de onde que o Pereira tirou isso? E eu gosto, às vezes, quando eu falo alguma coisa, você já percebeu isso? Aí, passando um pouquinho, eu vou lá e pego de onde eu peguei da fonte, de onde eu tirei aquele pensamento. Tá? Se eu tirei lá de lado ali, se eu tirei do outro lado. Porque, às vezes, não fica a resposta vaga, que estou dizendo assim, ou às vezes é coisa minha mesmo, né? Que é a interpretação minha que eu tive. Eu acho bacana, estou falando para o colega nosso que estuda filosofia espírita, abra a mente, abra para ver se faz sentido, né? Analise, né? Se isso tem lógica, se isso, né? Se é uma coisa que alguém está pensando, senão nem sobreviveria, né? Você nem sobreviveria se fosse pensando assim, né? Se fosse uma coisa só, né? Só que é difícil. É uma filosofia, é difícil estudar, né? Não é uma coisa que todo mundo quer facilidade. Chegar lá, que é o padre que disse, o bispo que disse, o pastor que disse, o sei lá o que lá das outras religiões aí que, né? Não é, né? Você ensina que não é assim, né? Isso eu só aceito isso, Kardec deixou bem claro, nós estudamos isso, que ele aceita essas coisas porque a lógica, isso daqui, mesmo que não fosse os espíritos, né? Porque a resposta que eu dei aquela vez, nem fosse o espírito positado, eu ia aceitar, né? Quando ele falou da qualidade da existência, porque faz sentido, que o outro não tem sentido. E é assim, né? Muito bem, Pereira. Olha aí, meus amigos, internautas que nos acompanham. Mais um tema aí para nossa reflexão, para nossa análise. Eu gosto sempre de repetir isso, né? Isso são as respostas nossas, nossos comentários aqui são baseados naquilo que nós estudamos e nós acreditamos que está próximo da verdade, mas são questões e respostas pessoais. Analise o conteúdo, estude, estude as obras básicas, estude a filosofia espírita e se algo realmente estiver errado,
Vamos conversar, nós estamos sempre abertos à nossa mudança. Nós não queremos jamais ficar escravos de erros, de equívocos, independente, corrigimos. E assim temos várias e várias vezes, durante todo esse tempo que estamos estudando, muitas questões que no início nós aceitávamos como verdade, que eram procedimentos corretos, hoje já não adotamos porque percebemos que aquilo não é adequado, que não é correto, que existe outra maneira de você trabalhar. Principalmente quando trabalhamos com as mediunidades. Então é assim, nesse momento, vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus que nos oportuniza, que nos permite que possamos estar aqui reunidos para mais um estudo desta roda tão grandiosa, a Jesus, nosso mestre, nosso Deus, que deixa, através do Evangelho e da própria codificação espírita, os ensinamentos para que possamos buscar. Na verdade, os ensinamentos do Mestre Jesus, ele vem nos lembrar, porque tudo isso está acabando na nossa consciência. Mas, como ainda somos teimosos, precisamos sempre de ser lembrados. E às vezes, quando ainda aí vem a dor, vem a sofrência, e também é uma dádiva divina que faz com que nós possamos rever e mudarmos nosso comportamento. Obrigado, Jesus. Nossa gratidão aos amigos espirituais que nos acompanham, e todos aqueles companheiros, a nossa salvação, aqueles companheiros espirituais, e também se unir conosco amanhã para estudarmos essa filosofia tão rica. A todos que nos acompanham, nossas saudações, nossos desejos, paz, harmonia, saúde e alegria.